dia, bem-vindos. É o segundo dia de conversa com os finalistas, que a gente já considera todos vencedores, né? Por trazer tantas histórias para nós. Hoje com todos esses escritores de outros estados. Então, eu vou pedir para a gente se apresentar, né? Bom, eu sou a Cris Maxud, o Leonardo, eu queria que você falasse um pouco, acho que é legal falar, né, de onde vocês vieram e contar um pouquinho, e a gente entra depois no livro. Pode ser? Então, vamos lá. Bom dia, o meu nome é Leonardo Brasiliense, eu sou gaúcho, eu moro em Santa Maria, fica bem no meio do estado do Rio Grande do Sul, e eu escrevo desde o inverno de 1994. Agora, este livro mais recente é o 10º livro de ficção, e tem um anterior a todos, que é um livro de teoria psicanalítica. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Desejo uma boa conversa para todos. A gente tem médicos, tem defensores públicos e que enveredaram aí para a literatura, né? Cristiano Baldi. Bom dia, então. Eu sou o Cristiano Baldi, eu sou do Rio Grande do Sul também, de Porto Alegre. Eu escrevo desde o outono de 2002, eu acho. O Correr com Rinocerontes, que é o meu romance que está concorrendo uma das categorias de estreante, é meu segundo livro. Eu tenho antes um livro de contos. E é isso. Acho que é isso. Vamos na apresentação, a gente já entra nas histórias que são diversas, com diversas linguagens, estilos e... Eu sou Cíntia Krimler, eu sou carioca, mas moro em Brasília já há quase 50 anos. Edito pela editora Patois, todos os meus livros, que já estou no 5º, todos eles com Eduardo Lacerda. E, como eu falei, eu estou vendo eles falando aqui, eu comecei na literatura tarde, eu estou com 61 anos, comecei aos 50, e achei maravilhoso isso de ver que é possível a gente, numa outra faixa de idade, também fazer essa coisa maravilhosa. Olá, bom dia. Meu nome é José Almeida. Queria agradecer aqui o convite da Biblioteca de São Paulo, a presença de vocês aqui. Amanhã de frio, né? Para quem é de Mossoró, abaixo de 25 graus já é frio, né? Então, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, interior. Meu desejo de ser escritor veio desde a adolescência, mas eu tomei outro rumo, né? Entrei para a área do direito. Depois que eu me formei, fui morar em Brasília, passei no concurso público, onde eu sou defensor. E quando nasceu o meu primeiro filho, eu decidi que eu ia reservar um tempo da minha vida para escrever. E comecei a escrever, já estou escrevendo há uns 6, 7 anos. Última Hora foi meu segundo livro escrito, mas o primeiro publicado. E ele foi vencedor do Prêmio Sesc Literatura. É isso. Bom dia, sou Heloísa, eu sou do Rio, sou carioca, nascida no Jardim Botânico. E, assim como a Cíntia, comecei a escrever tarde também. Um pouquinho mais cedo, com mais de 40 anos, eu estou com 66. E eu sou jornalista de formação, sem nenhum talento para ser jornalista. Fui ser jornalista meio por acaso, mas trabalhei 12 anos no jornal O Globo, trabalhei em agência de notícias e assessoria de imprensa, até que um dia, com mais de 40 anos, aconteceu aquilo que eu, na época, achei que era um surto psicótico e que era o meu primeiro livro. E isso foi em 1995. Desde então, eu publiquei muitos livros, romances, contos, crônicas e, enfim, estamos aqui. Sou finalista pela 2ª vez do São Paulo e estou sempre batendo na trave, né? Eu já fui 4 vezes finalista do Jabuti e não ganho nada.
Mas acho sempre uma alegria, acho maravilhoso, não só a gente já ser finalista, né, que é uma coisa, a gente é pensado de um universo imenso, né, a verdade é essa, e não é à toa, né, que você falou que já somos vitoriosos, é a verdade. Com certeza. E também é uma coisa legal, porque abre essa oportunidade da gente estar aqui conversando entre si, inclusive, conhecendo uns aos outros. Então, é isso. Oi, bom dia. Obrigado pela presença. Queria agradecer o fato de vocês estarem aqui hoje em dia, nessa manhã de frio, né? Gente, não é tão frio assim. Tá frio, é que vocês sim. são, Tá frio, né, pra caramba. Rio Grande do Norte. Estou brincando, estou brincando. Obrigado, pessoal da biblioteca, Cris, pelo convite, e aos colegas também que estão aqui. Meu nome é Carlos. Eu escrevi... Meu livro de estreia, o que está na mesa ali, o Enquanto os Dentes, eu venho do Rio também, e eu fui professor a vida inteira, e alguns anos atrás eu comecei a escrever. Esse livro, enfim, como é um livro de estreia, ele tem tido... Todo dia eu tenho uma alegria com ele, isso é muito gratificante. E estar aqui, né, e ser indicado a prêmio e tudo mais, esse tipo de coisa era inimaginável, mas é muito bom, muito legal. E é bom conhecer vocês, é bacana. Oi, bom dia a todos. Como eu sou a única paulistana aqui, acho que eu sou a única que não estou com frio, né? Também sou uma escritora tardia, né? Depois dos 50 e tantos anos, também tenho 61, e sou talvez a única, não sei a história de todos, mas uma escritora que veio e teve a ajuda e uma grande alegria, realmente, de participar de oficinas de escrita criativa. Fiz um curso de formação, uma pós-graduação em formação de escritores, e depois que eu já tinha começado a escrever, mas, enfim, eu acho que isso foi muito bom, acrescentou muito para mim. Eu sou tradutora, fiz várias outras coisas na vida, inclusive organização de eventos, e publiquei duas histórias infantis, participei de coletâneas de contos, e espero que cada vez mais a gente tenha oportunidades como essa, né, de prêmios e de autores realmente estreantes como eu, de ter um público e participar de uma... ao ser indicada, de mostrar para tanta gente que, enfim, uma escritora que começou muito mais tarde, que é possível fazer coisas, né? Eu acho que essa é uma das vantagens do prêmio, de ser indicada a um prêmio, né? É isso. Eu acho que a gente até pode começar, então, por você, Leonor, falando do estigma de Ellie, né? Você trata aí do assunto da amnésia, né? O livro conta a história, né, da Ellie, Liliana, através de um almanaque dos anos 50. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia, né, de começar a contar todo esse drama através desse almanaque. O almanaque na minha vida, assim, meu avô era farmacêutico, tinha uma farmácia, e em criança, quando eu ia de férias, eu tive muitas vezes almanaques nas mãos, e eu gostava, porque tinha, sei lá, Conto do Monteiro Lobato, tinha várias coisas, né? O almanaque tinha uma função interessante, né? Teve uma função interessante, nem tanto, de difundir informações, né, no interior, inclusive informações sobre, enfim, plantios, etc. Eu tinha esse elemento na minha cabeça e escrevi um conto, uma ocasião, e eu tinha vontade de juntar o almanaque. Não sei, isso começou a aparecer, não sei lá por quê. E então eu passei a desenvolver esse conto e achei uma forma depois de introduzir o almanaque, porque a personagem é uma personagem que desconhece o passado, assim como desconhece o futuro, né? A gente só desconhece o futuro, ela desconhece tudo. Então, ela está num sanatório, enfim, ela perde a memória, um acidente e outras coisas, precisa saber ler o livro para saber. E o almanaque é um vetor, até para que as lembranças dela surjam e
ao qual também ela se apega como uma forma de pertencer ao mundo, uma forma de construir a sua identidade outra vez, porque ela não tem nenhuma, né? E nem entende porque está abandonada naquele sanatório. Então, aí é que está a questão do almanaque. E o interessante é que você dividiu os capítulos por meses do ano, né? Então, ela vai recobrando essa memória a partir de cada mês, né? Como é que foi essa construção também de narrativa pensando em meses do ano? Não necessariamente, quer dizer, existe uma relação, né? Qualquer frase do almanaque, qualquer coisa do almanaque tem a ver com a narrativa daquele capítulo e daquele mês. Eu não tive intenção de que a cada mês ela fosse lembrando de uma coisa, mas ela folheia o almanaque e às vezes uma frase ou uma propaganda é um disparador para que ela recobre essa memória. Foi a forma que eu encontrei. Foram várias formas pensadas, mas foi uma forma que eu encontrei de introduzir até às vezes uma propaganda do almanaque como disparadora de, por exemplo, tem uma propaganda no almanaque de uma máquina de escrever. A partir dessa propaganda, em algum momento, ali ela lembra, até via o som da máquina de escrever que volta à memória dela, que ela foi uma datilógrafa, né? Ela lembra de uma cena no trabalho dela por causa de uma propaganda de uma máquina fotográfica, datilografia no almanaque, né? E o almanaque está no livro, né? A gente tem esse acesso, quer dizer, a arte também é muito interessante, né? É linda, é realmente muito bonito. E assim, era um desejo meu que o leitor tivesse a mesma coisa que a personagem tem. Quer dizer, então o leitor pode tirar algumas conclusões, às vezes até do que está escrito no almanaque, porém não está no texto. O leitor pode fazer uma relação entre o que aconteceu naquele capítulo X e uma menção a um outro fato, a uma outra questão, a um pensamento, né? Cada mês tem um pensamento de vários autores, sei lá, Emerson, Nietzsche, que tem a ver com o que está acontecendo com ela, né? Obrigada, Leonor. Bom, vou passar para o Carlos Eduardo Pereira. Enquanto os Dentes conta uma história que, enfim, tem elementos ficcionais e tem elementos também autobiográficos, né? A história desse cadeirante que atravessa o livro até o encontro dos pais. Queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que o que é interessante aqui é isso. O livro ele vai num take só, né? Esse caminho do personagem. Me pareceu razoável que não dividisse em capítulos, né? Se você quebra o livro, a ideia de continuidade, de movimento, de continuação, ela ia se perder um pouco. Então, a forma, ela contribui por conteúdo, porque está se falando. Esse camarada ele sai de um ponto e vai a outro ponto da cidade. O livro se passa num período de algumas horas. É o Rio de Janeiro, mas pode ser qualquer outro lugar. Tanto é que não está nomeado no livro, né? Você não tem, porque a ideia é tentar trazer alguma noção de universalidade, porque o que está por ali, sim, tem um personagem cadeirante, mas tem várias metáforas interessantes ali, né? As dificuldades de você, numa calçada, numa rua, ou de subir uma escada e tal, elas podem ser uma boa imagem para as dificuldades de qualquer um, né? Em qualquer momento. E é por isso que eu utilizei esse personagem cadeirante. E a minha experiência pessoal, no dia a dia de cadeirante, de circular pela rua, porque eu acho importante isso. Eu acho importante olhar para a rua. Esse livro fala disso, de olhar para a rua, de circular pela rua, e principalmente manter-se em movimento. Daí a história da forma, e também não nomear, porque isso eu acho, me parece, que pode servir para todo mundo, né? Ele circula pela cidade, são algumas horas, ele precisa ir até determinado ponto da cidade, ele cruza, e dali ele pega ônibus, barca, eu acho que é o principal trecho do livro, e depois pega o metrô, ou antes, né? Primeiro metrô, barca, depois ônibus. A cidade está ali o tempo todo, vai encontrando pessoas e vai, você falou de gatilhos, né? E vai passando por lugares que acessam a memória dele de outros tempos, de outros momentos, encontrando com personagens, com pessoas que acessam outros momentos da vida dele, mas sempre em fluxo, sempre em movimento, que eu acho que é o que, enfim, que é o que o livro fala. Fala de memória também, mas essa memória
ele vai lembrando das coisas de uma forma, como você falou, pelo gatilho de onde ele passa. Mas ele também vai voltando ao passado, né, com histórias da família, do pai, dessa relação. E esses outros personagens você deixou mais apagados, né? Apagado é um bom termo, né? Embaçar isso, porque o narrador é em terceira pessoa, não é ele que conta a história dele, é uma outra pessoa que está colada a ele e que fica acompanhando no que ele faz e entra na cabeça dele. Enfim, é um artifício que a gente usa na hora de escrever, que é um convite para o leitor, né? Se colocar naquela situação. Quando você dá o nome para um lugar, essa praça tal, é a Praça 15. O cara que nunca foi à Praça 15, ele pode se sentir um pouco... o que tem na Praça 15 que não tem na praça aqui na esquina da minha casa? Então, deixa a praça, deixa solto, né? A mesma coisa com relação ao narrador em terceira pessoa. Se ele está dizendo, olha, eu fiz isso, eu fui a tal lugar, eu me lembro de tal coisa, minha família era assim, é uma experiência dele, fica um pouco mais difícil. Literatura é exercício de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, sobretudo. Muitas coisas, literatura, mas uma delas é isso. É se colocar no lugar do outro. E esse convite se torna, me parece, mas funciona melhor se você tem esse narrador em terceira pessoa que fica falando do cara sem que ele se manifeste em momento algum. Olha, ele está fazendo isso, ele está indo a tal lugar, e lembra, falar nisso, ele tem uma relação e começa a olhar para o passado do cara. Essa é uma ideia, a intenção é trazer o leitor mesmo para aquela experiência de ser cadeirante numa cidade grande e o que isso pode significar e as relações com a família, como é que isso pode funcionar no momento que você está numa dificuldade. Essa é a ideia. Além da relação com a família, essa relação com a cidade que você bem pontuou, né? É um pouco como é ser negro, cadeirante e, no caso, o personagem homossexual nessa cidade. Tem isso, né? Também, até me esqueci de falar dos personagens apagados, né? Pois a ideia é não caracterizar muito mesmo os personagens que estão ao redor, que estão no entorno, porque aí, já que o narrador não é ele mesmo, acaba que podia dispersar um pouco, né? Quando a gente está escrevendo, a gente se apaixona por determinados temas, quando a gente pesquisa coisas, e é muito fácil um iniciante, né, como eu, se perder nisso, começar a falar sobre algo apaixonante. De repente, curtir tanto aquele personagem, ou começar a falar dele, aparece toda hora, e isso acaba ofuscando um pouco o objetivo, que é mostrar o caminho do protagonista, né? Mas, enfim, essa é a ideia. Isso aí se complementou, desculpa, eu tentei recuperar outra pergunta, mas agora você perguntou sobre... Não, dizendo além da relação com a cidade que esse personagem tem, também como é ser negro, cadeirante e homossexual, no caso do personagem, exato. Né, como é essa relação com a cidade, com a acessibilidade. Tem outras questões no livro, né? Um livro ele sempre fala de muitas coisas, né? Não dá para você descrever. Às vezes a pessoa pergunta, vem cá, seu livro fala do quê? Sei lá, bicho. De muitas coisas. Né? De muita coisa. Não dá para você descrever e falar. Se você conseguiu fazer isso, me parece que você errou. Se você virar e falar assim, o meu livro é sobre liberdade. Sei lá, né? Liberdade pode ser muita coisa, e é muita coisa. Mas há questões que eu considero importantes, eu pessoalmente, e que elas surgem no livro, né? O personagem, além de cadeirante, ele é negro, ele é homossexual, ele tem problemas com a família por conta de ser homossexual. Enfim, então estamos falando de intolerância, estamos falando de racismo, sim, estamos falando da questão do deficiente físico, tem várias questões aí. Mas elas estão sempre, aquela história do embaçado de novo, meio apagadas. Não é uma bandeira, vamos defender o... Não vamos defender nada. São características de uma pessoa. Cada pessoa, sei lá, o cara é cadeirante, mas o outro pode ser míope, o outro pode ser, enfim, sei lá, todo mundo tem alguma dificuldade, todo mundo tem alguma característica. E essas, homossexualidade, cor, deficiência física, são características desse personagem Antônio, que podiam ser outras. Obrigada. Heloísa fala de vários assuntos nos livros, nessa trajetória, e fala de paixão, loucura, solidão, mas nos últimos livros fala muito da morte, né? Eu achei curioso que você falou que o teu primeiro livro aconteceu mesmo como um surto psicótico, mas você tem referências desde criança da avó contando histórias de terror, o pai, e como eu já ouvi você dizendo que essas referências ficaram, acho que, incutidas aí em algum lugar e, de repente, isso apareceu depois dos 40 anos de idade.
Duas coisas que eu aprendi, entre muitas, né, depois que eu comecei a escrever. Uma delas é que tudo que a gente escreve é um pouco biográfico, porque fantasia também é biografia. Então, essa fronteira, né, entre o que a gente viveu e o que a gente escreve é sempre uma fronteira um pouco borrada, e eu gosto que seja assim. Eu, inclusive, gosto de dar uns pulinhos para cá e voltar, passar por cima desse muro, né, entre a ficção e o real. E isso faz com que a gente se relacione, no meu caso, pelo menos, e eu imagino que na maioria dos escritores, de uma forma muito, muito forte com aquilo que a gente escreve. E a outra coisa que eu aprendi é que, quando a gente escreve, a gente sempre toca numa região desconhecida. As coisas se escrevem, às vezes, de maneira surpreendente e levam a gente para lugares que a gente não imaginava. Então, como os livros também têm uma biografia, todos eles nascem de uma maneira, se impõem e se escrevem de uma maneira e se relacionam com a gente que escreve também de uma maneira diferente, cada um, né? Eu já escrevi muitos, então eu tenho isso muito claro, como cada um tem uma história diferente, como ele surgiu, como surgiu o título e como ele vai ter uma sobrevida depois que ele se desliga de você materialmente, né, e vira uma coisa material ali que você pode pegar e que outras pessoas vão pegar. Você passa a ter uma relação diferente com ele, cada livro é diferente. Então, esse livro, especialmente, Agora e na Hora, que é um livro sobre a morte, eu tive uma relação muito conturbada com ele. Ah, é? Ele é um livro curto, né? Ele tem menos de 200 páginas, e eu levei bem uns 10 anos para escrever. Porque eu achava que, quando eu terminasse, eu ia morrer. Você se confundiu aí com o personagem. Completamente. Então, eu ficava embromando, entendeu? E isso, assim, parece engraçado, mas, na verdade, houve momentos em que foi muito assustador. Até porque a história é a seguinte, é a história de um escritor que ele se acha fracassado, acha que ele não é reconhecido, e ele resolve escrever um livro sobre a morte, com vários contos sobre a morte e também com alguns textos sobre o momento da morte de alguns escritores que ele admira. E a grande sacada dele, ele vai se matar quando ele terminar, em cima dos originais, porque ele acha que esse é o fecho insuperável, né? Aí sim vão reconhecê-lo depois da morte. Só que, quando ele está no meio desse plano, ele descobre que ele tem um câncer no pulmão, tem pouco tempo de vida. Fica danado, né? Porque ele quer ter a voz ativa, ele quer ser o dono da própria morte. E aí, enfim, aí se desenrola a história. Bom, quando eu tive a ideia para o livro, eu me inspirei vagamente num escritor da vida real, que eu conhecia, que estava muito bem, de saúde e tudo, e Marco apenas Santa me Rita. inspirei por algumas características da personalidade dele. O Marco Santa Rita. Acontece que, quando eu estava escrevendo o livro, já estava bem na metade, o Marco Santa Rita teve um câncer de pulmão e morreu. E aí eu, que já estava com medo de morrer quando acabasse o livro, e que sempre achei que esse negócio de escrever é uma coisa meio assombrada, eu aí, né, fiquei pior ainda. E, com isso, eu levei 10 anos para escrever, mas, no final, não morri, hein? Eu ganhei, no final eu ganhei, eu não morri. E, Heloísa, é isso, é um livro sobre o ofício da literatura, da escrita, né? Apesar de estar falando da morte, né? É isso, também trazer um pouco dessa dificuldade um pouco que né? Ser escritor e o escritor achar que só vai ter sucesso depois de morto, né?
E muito sobre a relação com o personagem, né? A relação entre o autor e o personagem, a relação entre o real e a ficção, como eu falei aqui no início, e sobre escrever, né? Sobre essa coisa que até hoje me fascina e me assusta um pouco, que é escrever. Agora a gente vai falar com o defensor público. Eu acho divertido porque tem pessoas de outras áreas e que, como eu falei, enveredaram para a literatura. E você traz aí no seu livro um momento aí da história, né, da política, muito parecido com o momento de hoje. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu livro, A Última Hora, né, que foi vencedor também do Prêmio Sesc de Literatura. Eu tive a ideia desse livro porque o Getúlio Vargas, ele, inclusive está na capa do livro, ele sempre foi uma figura que me fascinou muito, né? E sempre tem a imagem que ele passou para a história, daquele jeito dele fofinho, né? Aquele bom velhinho. Então. Mas, por outro lado, também ele foi um ditador, nos anos 30, também uma ditadura muito feroz do Estado Novo. E eu queria escrever algo que retratasse os dois Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ditador e o Getúlio Vargas democrático. E eu acho que foi esse que mais passou para a história, que influenciou, inclusive, muitos dos partidos políticos, os herdeiros dele, Jango, Brizola, o Lula, enfim. Eu acho que é muito inspirado no trabalhismo do Getúlio Vargas. E aí eu quis retratar isso através de um personagem, e acabou que o personagem ficou tão forte que vocês estão discutindo o que tem do escritor no personagem, e acabou que a minha esposa disse que eu estou me transformando no Marcos, do personagem. Então, é o processo inverso, né? Quando o escritor se transforma no personagem, né? Então, assim, quando um personagem é tão forte para o escritor que acaba que você incorpora muito a personalidade do personagem, né? Então, assim, é uma coisa consciente, mas que só quem está muito próximo vai percebendo essas características. E esse personagem, ele trabalha no Última Hora, né? Quer dizer, muito contra os princípios políticos dele, né? E acho que é um pouco isso, né? Até que ponto a pessoa se corrompe em relação aos problemas familiares e aos ideais políticos e de vida. Esse é o personagem, né? Eu quis mostrar um pouco esse pêndulo ideológico, né, do Marcos, mas que é de característica de muitas pessoas, né? Ele começa como comunista muito com ideias muito rígidas, né? Aos poucos ele vai relativizando, tal, de acordo com os problemas, com as necessidades que vão, porque ele vai passando durante a vida, né? Problemas econômicos, problemas familiares. Né? Então, quis mostrar esse pêndulo ideológico porque o personagem passa, né? Eu tenho uma curiosidade. O que te fez escrever sobre esse assunto, na verdade? Enfim, momento político, é o fato... Enfim, porque é curioso você falar que você agora está tão, né, inserido nessa vida do personagem, está confundindo aí também como a Heloísa, só que de um modo inverso. Porque eu tentei me transportar, quando eu estava escrevendo, para os anos 50, né? Eu sou da geração dos anos 80, mas eu tentei me transportar para os anos 80, para os anos 50. Então, eu acabei, durante a escrita do livro, lendo o que se produzia nos anos 50, jornais dos anos 50, a música dos anos 50, né? O samba-canção, né? Enfim, então... eu tentei mergulhar nesse mundo, e isso e acho que isso foi muito importante porque era uma preocupação minha, né? Porque existem pessoas vivas desse momento, existem pessoas que trabalharam na última hora dos anos 50, mas muito mais da última hora
posterior, né, dos anos... depois dos anos 70, né, que a Última Hora já não era mais Samuel Weiner, então ela se descaracterizou um pouco. Né, mas eu tinha muito essa preocupação da questão da verossimilhança, né, se aquilo ia ser usado ou não. Era aquele termo que se utilizava na época, por exemplo, eu falo em baseado, aí eu fui pesquisar, será que usava baseado esse termo na época? Aí eu fui olhar e estava lá nas páginas policiais, falando que uma pessoa foi pega com baseado, enfim. Tentei mergulhar nesse mundo. O jornal é uma fonte de pesquisa excelente, porque você consegue extrair ali os costumes, colunas sociais eram maravilhosas, né? Hoje que a gente acha que é uma bobagem, uma futilidade, mas aquilo ali é uma ótima fonte de pesquisa, né? As crônicas do Nelson Rodrigues, né? Agora estou pesquisando, por exemplo, os anos 60 e um pouco da construção de Brasília, né? Agora eu sou um candango, né? Assim como a Cíntia, me incorporei brasiliense e estava lendo as crônicas dos pioneiros, das pessoas que foram para lá. E aí eu li todo mundo falava, a maioria dos escritores, jornalistas ressaltava a importância do pioneirismo JK, enfim. E o Nelson Rodrigues foi fazer a crônica dele, ele falava do pipi das meninas da estrada, né? É uma coisa assim impressionante, né? Como você consegue, através do jornal, incorporar um pouco aquele momento, o pensamento, às vezes um pouco machista, que hoje o mundo é muito machista, mas na época era muito mais, né? Então, e meu personagem também é muito machista, porque como um homem do seu tempo, né? O que veio primeiro, essa pesquisa toda, ou a ideia, e depois você foi atrás de toda essa... Porque é uma pesquisa profunda, né? Eu li algumas coisas, tem muita coisa publicada sobre o jornal Última Hora. O livro de memórias de Samuel Weiner é uma fonte muito importante, acho que uma fonte histórica, fonte para qualquer jornalista acho que tem que ler aquilo ali, que mostra as entranhas dos jornais e como foi publicado postumamente, então ele colocou ali tudo que ele, inclusive questões inconfessáveis, ele coloca naquele livro. Então eu fiz um esboço do que é que eu queria de fato histórico, mas a minha prioridade era a ficção. Então a linha narrativa principal era do Marcos, e como é que ele se relacionava com a mulher, com o filho, com os colegas de trabalho, e para tentar mostrar um pouco daquele momento no ponto de vista não somente histórico, né, que isso aí já tem nos livros de história, mas do cidadão comum. Então, eu acho que isso que a literatura faz como nenhum livro de história é capaz de fazer, porque eu tenho uma licença poética que eu posso inventar, posso alterar fatos, enfim. Por exemplo, o atentado da Rua Toneleiros, eu usei uma versão lá que não é a oficial, né? Então, para o meu personagem fazia todo sentido usar aquela versão, né? E engraçado que várias pessoas me perguntam, dizendo, quem matou o Major Vaz foi o Carlos Lacerda, né? E eu digo, não, porque desde o primeiro momento, quando eu recebi o prêmio Sesc, eu já falei logo, olha, isso aí é um livro de ficção, isso aí tem que ficar muito claro, né? E eu não abro mão disso, eu não assumo nenhum compromisso com a história. A história é um pano de fundo, mas a minha prioridade sempre vai ser a ficção, a literatura. Então, o que faz sentido para o meu personagem, o que faz sentido para a minha ficção é o que vai valer. É a minha verdade, né? É a minha história. Obrigada, Cíntia. Todos os abismos convidam para um mergulho. E quantos abismos, hein? Eu acho que já no teu livro anterior, Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, você já transitava um pouco por esse caminho, né? Agora é um livro com... É um soco no estômago também, né? A que fez meu prefácio, né? A Lisa Alves, ela fala que é a anti-heroína, e ela é mesmo. Eu tenho um amigo, eu não falei no início, vou falar agora, eu sou da área de comunicação, e sou aposentada da Câmara dos Deputados, onde eu sou analista legislativo da área de comunicação. Então, é um inferno. Sabe o que é? O inferno, conheço todo ele.
Eu tenho um amigo de lá, da TV, que ele fala assim para mim: quem é você, mulher? Porque eu vivo rindo, eu sou muito palhaça, eu estou sempre fazendo uma ironia, uma brincadeira. E meus livros são exatamente o oposto. Então, ele fala para mim: você tem dupla personalidade, hein? Eu digo: não, eu coloco no livro, mas na vida, se eu levar tudo aquilo para a vida, eu morro, eu vou querer, né? O Todos os Abismos, ele é centrado numa anti-heroína, como eu digo. Todos os meus livros, digamos assim, 97% são personagens femininos. Eu não gosto de ser taxado de escrita feminista, eu não gosto desse termo. Eu escrevo sobre personagens femininos, problematizando o universo feminino. Aí vai entrar tudo, vai entrar a estuprada, o incesto, vai entrar um monte de coisa. É sobre o que eu escrevo. Mas aí vinha o romance. No romance você tem que ter uma consistência, né, começo, meio e fim. E eu queria muito falar sobre um tema da depressão e passar pelo tema da depressão infantil. Eu passei de leve por outros motivos que vieram depois. E aí descobri que, ano passado, quando eu estava terminando de escrever, era o Ano Internacional consagrado ao combate da depressão pela Organização Mundial da Saúde. Eu falei: então é esse ano mesmo. Eu sou uma remissiva, eu digo que nós somos iguais a alcoólicos anônimos. Eu tive um único episódio de depressão 30 anos atrás, quando me divorciei de um marido violento, e tive um episódio mesmo sério de depressão. Me tratei, me cuidei e nunca mais tive. Até porque reconheço os sintomas e, quando vem, eu já digo: fica aí. Mas eu acho que é um tema muito sério e tratado de uma maneira muito, desculpe, ridícula. Eu escutar pessoas dizendo mimimi, aquelas frases machistas, eu já nem falo, né? Vai arrumar um fogão e um não sei o quê, isso aí eu já nem falo. Mas eu escuto gente inteligente dizer: você supera isso para outras pessoas, né? Você consegue. Não, você não consegue, e é exatamente porque você não consegue que você vê essa quantidade absurda de suicídios que se vê hoje entre jovens, adultos. E aí eu esbarrei em algo que eu cito no início do livro só, mas eu não quis falar muito, por uma questão de preservar mesmo. Eu descobri, durante as pesquisas, que as crianças têm depressão a partir de 4 anos e meio ou 5, elas podem ter. E que os pais, muitas vezes, ou os parentes, ou os amigos que dão pitaco na educação do filho alheio, dizem: isto é frescura, isto é falta de educação. Uma criança batendo a cabeça na parede, arrancando os cabelos, arrancando as unhas na parede, e as pessoas dizem: isto é frescura. Birra, pode ser, mas é melhor investigar, porque pode não ser, tá, gente? Há estudos muito sérios sobre isso. E você evita, lá atrás, o que depois um adolescente se suicide. E o meu livro é sobre uma assistente social. Eu quis que fosse, ela trabalha numa casa-abrigo, na maior parte do tempo. Mas não é só sobre isso, eu falo também sobre a questão da violência contra menores e mulheres, tá? Exatamente na casa-abrigo. Só que a história é exatamente essa. Ela começa ela já começa o livro, você já sabe que praticamente que a filha dela suicidou, tá? 4ª ou 5ª página. Só que ela não se conforma, que ela é a super profissional. Ela foi aquela que lidou com todas as crianças de comunidade, com todas as crianças em estado de desproteção, de risco, com todos os abusadores, e ela não viu que a filha dela dentro de casa estava num processo de depressão que levou ao suicídio. Quando ela percebe, a menina já tem 12 anos, ela se mata com 16, a Laura, ela percebe, então, que essa menina já estava no fim do poço. Quando ela descobre uma cena, ela vê a filha automutilada, que é uma das coisas da depressão, né? E ela, então, entra em parafuso, mas aí já era muito tarde. Ela fala rapidamente que a menina teve uma escalada de bebida, sexo, drogas, tudo que ela podia fazer. Mas eu abordo a depressão do ponto de vista não de culpa, exatamente do que as pessoas passam. Eu me emociono de falar disso. Até chegar ao suicídio, gente. Tem tanto meandro que as pessoas poderiam ajudar a enxergar, e as pessoas dizem: frescura, levanta daí, vai para a rua, bebe, toma um porre, sabe? E aí eu mostrei também o outro lado. Quando ela descobre que ela se sente culpada pela morte da filha, ela quer ser culpada, e ela descobre que ela quer viver. A depressão dela dá para o outro lado, a mãe.
ela quer viver para se punir, porque ela diz que a morte é muito pouco para ela. Ela quer viver, e aí ela começa uma escalada de derrubadas, e ela começa a se tornar passional nos diagnósticos que ela dá. Ela incita a morte do pai de um menino que era abusador, ela incita, ela sabe, e aí ela é mandada para uma psiquiatra pela chefe dela. E aí é que, ó, a segunda etapa do livro, quando ela começa a se rever, né? E o importante que eu gosto de falar muito da minha Beatriz, porque a Beatriz, para mim, ela vive, é que também aborda uma outra questão que muito pouca gente fala. Ela começa a praticar sexo selvagem e sem a menor proteção. Para se mutilar, né? É uma mutilação, exatamente. Que há pessoas que não conseguem se mutilar fisicamente, então elas se mutilam moralmente. E essa é uma das coisas mais comuns, e muito pouca gente sabe, estudei para ver isso, é que as mulheres elas começam a praticar um sexo louco, desprotegido, sem camisinha, sabe, uma coisa muito doida. Não é aquela coisa do prazer tanto, embora dê prazer. E aí ela começa nessa escalada, até que, num determinado momento do livro, ela apanha de um sujeito, num lugar super underground, e aí ela começa a comparar. Pano de fundo, uma mãe que nunca cuidou dela, ela tem um drama, que eu deixo para o final do livro. Esse drama tem a ver com um pai abusador lá na infância, e um irmão que ela amava, e que ela descobre que ela amava porque achava que ele sofria como ela, e descobre que a mãe protegeu o irmão, e era ela que pegava toda a parte bestial do pai, e a mãe protegia o irmão. Então, ela acusa a mãe, que ela protegeu o irmão para poder, no futuro, ter um provedor. Mas, no final, quando a mãe tem Alzheimer, ela Para tem de um dar encontro... spoiler, Cíntia. Eu já ia falar... Não, são muitos abismos, ainda tem ela mais. Ela tem um encontro bonito, esse mas eu vou calma. deixar. Ela tem um encontro... Não prejudica, você acredita? Não. Porque a intensidade que eu gosto de colocar é mais nas falas. Eu trabalho muito no nível do emocional. Sim. Bom, eu sou, né? Inclusive é isso. Você antes tinha um processo de escrita mais longo, agora suas frases são mais curtas também. A gente percebe isso nesse livro, né? Na escuridão para cá. Hoje o Tiago estava conversando comigo isso no café da manhã. Eu tinha uma coisa muito prolixa, né? Pá. E aí eu digo, gente, na minha área de comunicação, eu não posso trabalhar um texto desse tamanho, porque nos romances, nos textos, né, eu estou trabalhando tão longamente uma frase, que, sabe, como eu sou boa de pontuação, eu sou revisora, então eu consigo trabalhar se eu quiser. Estava falando com ele, tem um parágrafo inteiro que não precisou de ponto, e está coerente. Mas eu não queria isso. Eu falei, não, então eu fui para as frases curtas. Tem uma lógica, é uma teoria de que eu gosto de atingir qualquer leitor. O leitor culto sabe que missiva é carta. Então, por que eu não uso carta? Porque aí o outro também vai entender. Então, a frase curta, ela atinge. Se eu dissesse assim para você, este é um auditório. Há 2 entradas. Temos extintores de incêndio. É muito melhor do que eu dizer assim, naquele auditório que a gente vai, tem 2 entradas, tem muitos lugares, extintores de incêndio. Nós podemos... Você vai entender? Vai. Mas você, o leitor regular, o leitor habituado. Mas um leitor que eu quero também, esse não. Esse vai precisar de talvez... Aí eu fui me acostumando. Eu gosto de frase curta. Elas são meio secas. Combinam com o estilo. Obrigada, Cíntia. Cristiano escreveu Correr com Rinocerontes. É um título muito forte, como a gente estava até comentando, né, nos bastidores. É mais um drama familiar e também muitas tragédias de uma mesma família. É daí que vem esse peso no título? Pois então, o título ele faz referência a algo que não está mais no... que, na verdade, que acabou não ficando no livro, que era um sonho do personagem. E eu tirei justamente quando eu percebi, no sonho, ele se transformava em... Todo mundo se transformava em rinoceronte, e ele também. E eu não tinha feito a conexão com a peça, né? Com o rinoceronte, né? E aí, quando eu me dei conta que era, de alguma forma, não um plágio, né? Mas, como era uma citação muito próxima e que poderia suscitar alguma leitura simbológica, ou alguém pudesse estar pensando que eu estivesse tentando alguma metáfora nesse sentido, eu retirei a cena, mas o título ficou. E, na verdade, eu acho que o título tem alguns...
existe, eu acho, que uma leitura possível desse título a partir das conclusões que o personagem tira a respeito dessa sua espécie de jornada que teve. Eu achei interessante, a sua narrativa foge desse lugar comum, e você, em algum momento, em uma entrevista, disse que, às vezes, imagina que foi o próprio personagem, foi ele que escreveu o livro e não você, que você o vê escrevendo, né? Aí, mais uma confusão aí dos autores e personagens. Que seria o tipo de coisa que ele faria. Eu queria que você comentasse. Não, obviamente que no momento que a gente está escrevendo, a gente sabe que está criando a persona, né? E é muito engraçado como a gente fica... a gente sabe que está criando a persona, mas existe em um nível, pelo menos para mim, é no nível da linguagem, a gente fica meio que refém do personagem, da sintaxe do personagem, do léxico do personagem, de forma que, quando acaba o livro, é muito difícil parar de escrever daquela forma. Existe um exercício, né, de se distanciar linguisticamente daquele livro. Não sei se linguisticamente seria o termo certo aqui, né? Mas, obviamente, que o léxico e a sintaxe, elas acabam definindo o jeito que a gente pensa, né? O jeito que a gente organiza os próprios pensamentos. Então, a gente sai com uma psicodinâmica muito parecida do jeito do personagem pensar. Hoje em dia, que eu estou distante disso, me parece que o livro foi escrito por esse personagem, né? Conta um pouco desse personagem, que também tem uma tragédia familiar, que, aliás, ela só é revelada muito lá na frente, né? É o contrário. Ela só é revelada muito na frente por alguns motivos, por dois, principalmente, tá? A primeira das coisas é que eu me interesso muito pelo tema da narrativa e realismo, ou narrativa e referencialidade, e me incomoda muito isso que a gente chama da forma do romance, no sentido de tem que estar sempre reverberando um mesmo tema, que muita gente diz que tem que ter uma interlocução com o nosso tempo contemporâneo. Quer dizer, existe o que o personagem precisaria ter um arco, no sentido de que precisaria aprender alguma coisa ou sofrer uma mudança necessária durante o livro. E eu não acredito em nada disso, e acho que todas essas crenças criam um artificialismo. Então, o fato da gente entender a história só no meio é uma tentativa de subverter um pouco essa forma muito ordenada que a gente aprendeu a ver o romance, sobretudo quando a gente fala das oficinas de literatura. Eu sou professor de escrita criativa na universidade também, então isso é algo que ocupa muito minha cabeça. E a outra coisa é sobre empatia. Quer dizer, o personagem é, de alguma forma, um mau caráter, né? Ele é machista, ele é muito egoísta, ele tem, por mais que ele não admita, ou admita em alguma medida, ele tem pouquíssima consideração pelas pessoas que amam ele. E o que me interessava testar a empatia do público. Quer dizer, a gente pode ter empatia com os outros, né? Ter empatia com alguém que está numa situação muito ruim, e com alguém que é um bom sujeito, talvez seja mais fácil. Agora, deixa eu mostrar esse cara se comportando mal durante 150 páginas, e daí eu quero ver se a gente vai conseguir criar empatia na página 151, né? Ou na 180, que é quando acontece... Agora nem lembro o número da página. Mas é isso. Na verdade, o romance já tem várias tragédias familiares, né? Antes deste fator que foi o gatilho de tudo, e que aí não dá para falar, é um spoiler total, mas é um personagem, como você falou, egoísta, porque ele não sabe se ele cuida da própria vida, quer dizer, ele fica também dividido, ou se ele vai cuidar de tudo isso que aconteceu com a família dele, né? Isso está no livro o tempo inteiro, né? Exato. É uma espécie de decidir se foge ou não foge, e no final não decide nada, né? Ou decide que foge, não sei. Sim, exato. É uma família que viveu várias situações trágicas, já mesmo antes de ele nascer, né? Já tem algumas situações trágicas na família. É uma família muito esclarecida, uma família com uma tradição dentro da academia. Então, uma família de acadêmicos. A mãe dele
professora de linguística na universidade, o pai dele era professor, o avô dele era professor na escola de medicina também. Então, e é uma família que sempre lidou com muito estoicismo e esclarecimento, e sempre se orgulhou de ter um domínio muito baseado no bom senso, né? Só que também isso é testado, quer dizer, será que o bom senso consegue explicar tudo e dar todas as respostas? E quando acontece uma coisa tão grave que as coisas que tu acredita não podem, os sistemas de crenças que tu valoriza não têm as respostas, o que tu faz, né? Mais uma coisa, o recurso das imagens que você usa no livro, em algum momento tem a foto da namorada desse personagem com a tatuagem, assim, tem em alguns momentos essa quebra do texto com essas imagens, não são muitas. Não, elas eram são pouquíssimas. Elas falham em alguma medida, no sentido, propositalmente, né? Elas falham porque não são, na maioria das vezes, imagens narrativas, elas são meramente ilustrativas. Também numa tentativa de deixar imperfeita a forma, né? Talvez tenha uma imagem que é narrativa, que é a última, né? A única imagem que diz algo que o livro não diz, quer dizer, que completa o livro de alguma forma, é a última. Maravilha, vamos lá. Leonardo, Roupas Sujas, mais um drama familiar, são muitos dramas, né? Mas é isso. Muitos temas, né, por trás disso, e é a literatura gritando, né? E muito bacana. Bom, a perda de uma figura materna que dá toda a nuance do que é o conflito de uma família do Sul, né, nos anos 70. Sim. A figura materna já começa morta no livro, né? A falta da figura materna, na verdade. Ela já começa ausente. Eu sei, depois de escrever o livro, eu fiquei sabendo de mais de uma história, umas 3 histórias assim, de pessoas que naquela época, não, antes, no meio rural, assim, aí o cara ficava viúvo, né? Ficava viúvo. Ele tinha muitos filhos e o que ele fazia? Ele distribuía os filhos, né? E isso eu fiquei sabendo depois da história. O pai dessa gente toda não fez, então ele ficou ele tentou manter a família, mas a família não consegue, né? A família não consegue. Eu sempre eu me criei assim em apartamento, né? Jogando Atari, e então eu nunca quebrei a perna, nunca subi em árvore e tal, então eu dependo muito assim de fontes externas assim para me inspirar para os livros, né? A minha vida é mais sem graça mesmo. A minha esposa tem muita história, né? Minha esposa tem os avós maternos que eram da colônia, né? Descendentes de italianos, né? E ela ia muito para lá passar férias, passar final de semana. E ela me conta muita história. E o avô materno dela tinha uma briga com o vizinho, né, lindeiro, em função de um riacho, né, porque, né, na zona rural a água é uma coisa muito preciosa, né, em qualquer lugar, né, mas ali a gente vê esses embates. E ele tinha essa briga com o vizinho, porque o riacho, que dizia que passava na terra de um, dizia que passava na terra do outro e tal. E a coisa foi tão grave, esse era o avô da minha esposa, né, foi tão grave que depois os filhos deles namoraram, se casaram, e ele não foi ao casamento da filha, né, que casou com o filho desse outro. E eu ouvi essa história desde que eu me casei, assim, eu ouvi várias vezes essa história. E em um certo momento pensei, mas essa história dá uma história, né? E foi daí que surgiu Roupas Sujas. Então esse pai tem 7 filhos, foram 8, mas tem um que não sobreviveu. Tem 7 filhos, está viúvo, não conversa, né? Ele é muito calado. Ele não conversa, eles entre si também pouco se conversam, né? Eles têm núcleos assim, né? Que mantêm algum contato mais íntimo. E no meio dessa falta de diálogo,
coisas que talvez pudessem se resolver mais facilmente não se resolvem. Então eu tenho essa o livro na verdade é um apanhado de 3 peças, né? Tem um romance no início, que é um romance que é contado lá na época, assim, meses depois da morte da mãe, os fatos daquela época. E se passa mais ou menos um ano. Aí pega essa história da briga com o vizinho. E depois o escritor é um dos filhos que tinha então 8 anos. Né? E hoje ele é escritor. Ele mostra os originais desse romance para a irmã. E a irmã, então, hoje, né, a irmã mais velha dele é uma mãe. Ela tem uma filha adolescente, que, bom, não precisa falar mais nada, é adolescente. Tem um filho autista, ela está com problema no casamento. E aí ela escreve cartas para o irmão, comentando assim, dos originais que ela leu, que não foi fácil para ela, foi uma coisa bastante dolorosa, mas principalmente falando da vida familiar dela, né? E que carrega essa maldição, né? Quer dizer, assim, também coisas que talvez pudessem se resolver de novo. Então ela tem uma segunda chance, né? Tem uma família, a coisa também parece que não funciona. E depois tem uma terceira parte, é menor ainda, claro. O romance é a maior parte. Depois essas cartas ocupam um espaço menor. E depois tem uma parte bem menor no fim, que é um primeiro dia assim, de um diário do caçula deles, que foi o que a mãe morreu no parto dele. Ele carrega essa culpa, né? Ele carrega essa culpa de ter matado a mãe, e ele vai ser padre no dia seguinte, vai ser ordenado no dia seguinte. E aí, de novo, assim, é mais um que tem uma chance e parece que a minha intenção é que a coisa não se resolva da mesma forma nas histórias de todo mundo. A maldição continua, né? Como é que você pensou nessa narrativa? Porque é isso, você reservou um espaço para esse romance e realmente muitas coisas acontecem, né? Como você falou, eles não conseguem resolver esse impasse todo. E depois são capítulos menores desses 2 irmãos no futuro, né? Vamos dizer, no presente. Não, é que o tema está posto no romance, né? Depois, as outras 2 partes, elas são para mostrar como o problema se repete em ambientes totalmente diversos, né? Quer dizer, o romance se passa nos anos 70, na zona rural, né? Aquele ambiente. Depois essa irmã, ela está numa cidade grande, ela mora em Caxias do Sul, ela é professora, os elementos são totalmente outros, mas o problema persiste. O outro, então, é um seminarista, totalmente outro universo, o problema persiste. E, claro, o romance ocupa a maior parte, porque senão o livro ficaria muito chato, né? O romance é um romance mais bang-bang, assim, aquele ritmo assim, mais acelerado. E depois são cartas né, da irmã dele. Então, se eu fizesse tudo, se eu tivesse um equilíbrio das coisas, eu acho que o livro perderia na dinâmica. Assim, até porque o que eu quero mostrar é a maldição perpetuada. Eu não preciso refazer tudo. Você é roteirista, trabalha com fotografia, deixou de escrever um tempo até e ficou dedicado à fotografia. Isso vira filme, então? Já está pensando no livro, num roteiro cinematográfico? Não. Já tem gente pensando, mas eu não. Eu não tenho nada contra assim, roteirizar um livro meu. Eu acabei de fazer isso. Passei este ano todo trabalhando no roteiro do meu primeiro romance, que é o Decapitados. Mas eu simplesmente não consigo enxergar. Tem gente que já está interessada, e o meu agente está começando a articular essas coisas. Mas são coisas bem paralelas, né? São coisas paralelas e são coisas que só existem porque eu não consigo frear, né? Quer dizer, eu trabalhava com cinema antes, né? A minha vida começou como cineasta, né? Eu fazia filmes e eu fazia tudo, né? Eu fazia direção e roteiro e tudo. E daí aí eu parei, né? Dei uma folga, eu fui me alfabetizar, né? Fui para a primeira série e estudei e tal. E muitos anos depois, isso agora há pouco, em 2010, eu não me lembro porquê,
deu vontade assim de voltar à origem, né? Porque eu era cineasta quando eu tinha 4, 5 anos de idade. E aí eu voltei à origem, assim, mas essas coisas elas não têm tanto controle. A fotografia também foi assim, eu fiquei 2 anos fotografando, parei de escrever. Eu estava com o projeto do Roupas Sujas totalmente pronto, o projeto prontinho, e ia começar a escrever, comprei uma câmera. Bom, aí lascou, né? Eu comprei uma câmera e fiquei 2 anos só fotografando. Então, hoje eu consigo administrar assim, as coisas, porque se eu sufocar aqui, sufocar ali, alguma coisa vai dar errado, né? Mas eu não consigo pensar num filme de Roupas Sujas, porque tem esses 3 narradores, tem um 4º narrador que faz umas notas em rodapé, que é um narrador onisciente, e aí a minha cabeça de roteirista é bem mais limitada, né? Maravilha, obrigada. Bom, eu queria que vocês falassem um pouco das oficinas criativas, que muitos de vocês comentam, que faz toda a diferença, né? A Leonor comentou, Carlos, o Cristiano, enfim. Eu queria entender um pouco como é que é esse processo para vocês, como você falou, Leonor, depois de já estar escrevendo. Eu acho que as oficinas, o principal, fora, sendo você professor, fora a questão da orientação de um professor, de temas que ele traz, para mim, o principal é a leitura dos colegas escritores, que até tem algumas colegas escritoras aqui presentes. Eu acho, para mim, isso é o principal, é você ter aquele olhar de pessoas que estão no mesmo barco e no mesmo caminho, e tive a sorte de ter pessoas, ótimas leitoras e leitores. Então, isso, para mim, é o fundamental, é ter essa oportunidade, não estar tão sozinha em relação ao seu processo de escrever e de criar. Às vezes, uma palavra de um colega, às vezes uma crítica até mais dura, dói, mas às vezes te indica indica outras possibilidades na escrita e nos processos. Para mim, o principal é isso. Falar? Sim, posso falar. Isso vive se discutindo esse assunto, né, das oficinas, né? Tem aí pessoas que odeiam oficinas e tal. Estava falando até foi assunto, acho que é contigo. Estava falando com o Leonardo aqui antes da gente entrar, né? Que se a pessoa quer ser trompetista, ninguém diz, compra um trompete e sai tocando, né? Vai lá, ouve uns trompetes e sai tocando trompete, né? Não é assim, né? Quer dizer, existe, quando a gente estuda literatura, estuda a escrita criativa, né? Primeiro, não é obrigado a gente estudar a convenção realista, né? Não são todas oficinas que tratam do realismo formal, quer dizer, tem um monte de oficina e que são oficinas experimentais de texto, né? Eu lembro agora dos cursos que o Paulo Scott dá, que o Marcelino Freire dá, que são cursos que não pode dizer que vão, de alguma forma, pasteurizar o texto de quem sai dali. E mesmo as oficinas que são mais formais, quer dizer, o nosso grande exemplo do Rio Grande do Sul, que é a oficina que até é primo do Leonardo, a oficina do Assis Brasil. Pensem no número de escritores e de escritoras que saíram das cadeiras dessa oficina e que são atuantes hoje na literatura brasileira, e vejam que eles têm pouco em comum, não dá para, talvez, pasteurize o texto das pessoas que não sigam escrevendo, mas quem vai se dedicar de uma forma que não seja puramente diletante, vai acabar encontrando uma voz. É impossível imaginar que uma oficina tem o poder de estragar a literatura, né? Me parece um contrassenso, né? Eu não participei eu não tive esse processo tradicional de escrita criativa e tal. Eu mesmo estudei um pouco sozinho mesmo, roteiro de cinema, li alguns livros que falavam sobre escrita criativa, mas o meu processo foi eu mesmo escrevendo e lendo, né?
quando eu terminei a última hora, não encontrava ninguém para ler, era aquele negócio de pedir para amigo, para esposa, e todo mundo dizia, não, vou ler. Ou então a pessoa dizia que já leu, eu perguntava partes específicas para saber se leu, e a pessoa não tinha lido, né? Então, assim, foi uma... E eu tinha que terminar, eu estava próximo de terminar, eu queria terminar o livro para o Prêmio Sesc, né? Então foi uma correria, e aí meu filho mais novo nasceu, e a última revisão eu fiz com ele no meu colo, quando ele era bebezinho, eu tirei férias do trabalho, e aí o livro, assim como o do Carlos, que só deu alegria, para mim também foi uma coisa impressionante, porque eu não esperava, justamente por isso, porque o final dele foi uma loucura para eu concluir e tal, enfim. E aí acabou sendo ganhado do Prêmio Sesc, foi finalista aqui do Prêmio São Paulo, e do Jabuti também. Cara, eu já fiz muita oficina, eu faço oficina ainda. Fui aluno do Cristiano. Fui teu aluno, certo? Eu fui teu aluno, pô. Oficina. Então, foi aluno do Cristiano? Fui aluno do Cristiano, com o maior orgulho. Tá. Aliás, o que tiver de ruim no meu livro, a gente pode botar um pouco na conta dele. Que, né? De repente, pode ser. Pode ser. Brincadeira. Acho fundamental, pelo tudo que vocês falaram. Ah, agora você... Não, esquece então aquela primeira parte que eu falei. Oficina é fundamental. Por tudo que vocês falaram, uma questão de... no meu caso, eu ainda faço, eu no momento estou fazendo, e acaba que a oficina depois vira grupo de estudo, e aí você envereda para o outro lado e tal. A minha ideia, a gente é romancista, a gente acaba ficando muito careta, a tendência é essa, a gente se encontra e fala sempre da mesma coisa e tal. A minha intenção, hoje eu faço eu fiz no primeiro semestre de poesia. Bom, cara de pau minha, né? Falar, poxa, o Carlos é poeta. Não é isso, mas é para ouvir outras coisas, é para ter outras dicções, agora eu estou fazendo teatro, que também é outra praia. Então você fica... Eu chego totalmente perdido, mas o perdido é bom. Você ficar numa zona de muita segurança, de muito conforto, a tendência é que você passa... Eu tenho esse medo aí de pasteurizar, de ficar reproduzindo a mesma coisa. Você fala, caramba, olha, que estilo interessante. Aí faz aquilo, faz. E fica... É que nem... Tem uma imagem... Acho que o Paulo Scott, que coloca essas imagens, que eu também fui aluno dele, o cara que é bom de guitarra, né? Aí ele fica dando solo. A música que tem 17 minutos de solo de guitarra. Porque o cara curte fazer aquilo, tá bom, eu já entendi, você faz isso bem, mas né? Precisa ter outras coisas. Enfim, eu acho que tem isso também, da oficina, você fazer oficina de coisas que você não está habituado a fazer. Vou fazer oficina de crônica, sei lá, enfim. Vai conhecer gente nova, vai ouvir coisas novas. E no meu caso, eu não sou um escritor de muito tempo, né? Tem vários casos aqui. No meu caso, eu não sou um leitor de infância também. Então, tem um monte de lacuna. Eu não li nada, sabe? Todo mundo lê muito mais que eu, então eu fico correndo atrás o tempo todo disso. Então, ao chegar nas oficinas, e a gente, antes de escrever, a gente tem que ler, né? Então, a gente precisa ler. Então, eu sei que é uma falha minha, que é um déficit meu, e isso é uma obsessão, eu preciso ler o tempo todo. E aí, chegando nas oficinas, dependendo do professor que a gente tiver, pode ser o Cristiano, pode ser alguém melhor, né? Brincadeira. Só tem essas duas opções. Pois é, né, cara? Bom... Enfim, de qualquer forma, eu estava comentando contigo ali no café, né, cara? O Samir Machado de Machado, que é um autor incrível, eu fui conhecer lá, alguns anos atrás, nessa oficina que eu fiz com o Cristiano. Eu nunca tinha ouvido falar, cara. Hoje em dia eu li tudo que ele fez. É uma literatura totalmente diferente do que eu já tinha. Eu não teria tido contato com a literatura do Samir se não fosse a sua oficina. Então, a gente acaba tendo, por indicação dos professores, dos autores que estão tocando a oficina, vai abrindo leque, vai abrindo uma série de opções que você sozinho não chegaria lá. Acho que isso é fundamental, aprender a ler também, principalmente. Eu queria dar um depoimento totalmente inverso, né? O que eu ia falar, a Heloísa veio de outra forma. Mas aí, olha só, a minha matéria-prima sempre foi a palavra, né? Então, é uma espécie de oficina também, né? Porque eu, embora sempre achasse que não tinha o menor talento para ser jornalista, mas talvez por isso mesmo, eu não tinha talento para ser repórter. Mas eu sempre trabalhei na chamada cozinha do jornal, né? Então, sempre trabalhei com edição, com redação, e fui durante muitos anos tradutora. Então, a minha matéria-prima sempre foi a palavra. Então, eu acho que eu estava ali
cozinhando, né, aquela coisa da escrita, sem saber e sem pensar. E a outra coisa que eu acho que foi a minha grande oficina, que você mencionou no início, que foi a minha avó que me contava histórias, né? Eu, antes mesmo de começar a ler, eu me apaixonei pelo contar e ouvir histórias. Minha avó era uma figura fantástica. Ela nasceu em 1903, em Monte Santo, perto de Canudos. Então, o lugar já era assim, né? Já tinha um peso, né? E ela tinha uma babá chamada Cunegundes, o nome é uma maravilha. Nome de livro. Que era analfabeta, mas era uma grande contadora de histórias. E no sertão da Bahia, como em boa parte do Nordeste, tem uma coisa de história oral cantada e lendas espanholas que falam de mouros. O Suassuna falava muito nisso. E eram essas histórias que a Cunegundes contava para minha avó. Histórias, muitas vezes, em verso. E a minha avó contava isso para nós de uma forma. Isso, história de terror. Ela era sádica, ela botava a gente de noite, as crianças. Se tivesse assim uma noite de chuva, tempestade, melhor ainda. E ela contava histórias de terror, fazendo caras, sons, dava assim uns silêncios de suspense. A gente morria de medo e adorava. Então, isso foi uma oficina para mim também. Eu tive a felicidade, quando eu publiquei meu primeiro livro, em 1995, a minha avó estava viva e lúcida, porque ela morreu com 99 anos. E eu dediquei a ela o meu primeiro livro. E ela leu e fez críticas. Porque tinha uma das histórias que a personagem se chamava Mariá, que era o nome dela, apelido, na verdade. E eu misturei, como vinha falando aqui desde o início, nós todos, né, essa coisa de misturar o real e a ficção, e eu botei alguns elementos, né, e ela falou assim, não foi bem assim que aconteceu. Ah, sensacional. Mas eu fiquei muito feliz. Essa foi a minha oficina. Heloísa, e fora a oficina com a avó, né, o seu companheiro é escritor, Rui Castro, quer dizer, também o teu primeiro livro você escondeu dele, né? Ah, você sabe disso, eu né? sei disso. Realmente, eu tenho essa coisa, né, de trabalhar em solidão. Eu gosto muito dos primeiros leitores, que eu chamo meus primeiros leitores, com caixa alta, primeiros leitores. Em geral, são amigas minhas, minha filha e tal. O Rui não é, não. O Rui eu deixo para o fim. Mas, quando a gente se conheceu, eu estava começando a escrever o meu primeiro livro, e foi na época que o Rui lançou o Chega de Saudade. Então, ele era, até então, apenas um jornalista. De repente, ele virou um escritor, né? Exatamente na mesma época. E eu estou lá escrevendo, tendo meu tal surto psicótico. Eu levei muito tempo para contar para ele que eu estava escrevendo alguma coisa, e contei assim de forma muito tímida, sabendo que ele ia me dar uma gozada, e ele deu. E aí, depois de muito tempo, eu peguei 3 contos, eu estava escrevendo os contos que já seriam os contos do meu primeiro livro, né? Pente de Vênus, foi o primeiro livro que eu lancei. Aí eu peguei 3 contos um dia, ele morava em São Paulo, aqui em São Paulo, eu morava no Rio, quando a gente se conheceu. Aí eu dei os 3 contos no envelopinho para ele, na hora dele embarcar. Você sabe dessa história. Ele levou 2 meses para ter coragem de ler. E, nesse momento, você estava tendo outro surto, né? Não, eu continuava escrevendo porque era uma coisa que eu não conseguia parar. Mas eu tinha certeza que ele tinha odiado, né? Porque era a única explicação. Não era possível que ele não tivesse lido. Ele tinha odiado, não tinha coragem de dizer. Mas não era, ele não tinha coragem de ler. Porque ele sabia, porque ele é a pessoa mais franca que eu conheço. Ele sabia que, se ele não gostasse, ele ia dizer com palavras horríveis. Ia perder a namorada, né? Mas aí, felizmente, ele gostou. A gente precisa... Marcos, me ajuda. A gente abre para perguntas, né? Porque senão fico só eu falando aqui. Quem quer fazer pergunta para os escritores? Todo mundo em silêncio. Domingo de feriado. Né?
Tanta coisa. Bom, se ninguém for falar, ninguém, gente? Tiago. Eu vou escolhendo as pessoas. Tiago, que também é finalista, esteve na mesa de ontem, não quer fazer uma pergunta? Bom, eu tenho visto, já faz um tempo, e tenho percebido, que, principalmente na literatura contemporânea, os livros tratam sempre muito de conflitos, de dramas, de sofrimento, dor, né? E eu já tive algumas experiências fracassadas de tentar escrever um livro que fosse a apoteose da felicidade, que fosse feito só de alegria, que fosse sem nenhum drama, né? E principalmente no caso do que é professor, né? Ele sabe que tem as técnicas da narrativa, elas não fogem muito, elas precisam de conflitos, precisam disso, daquilo. Mas eu queria saber de vocês se é possível, se vocês já tentaram, se é possível existir literatura que não fale de dor, de sofrimento, de um drama. Eu quero, assim, por que o Cervantes não fez escola tanto quanto o Shakespeare, né? Nos seus dramas? Por que não temos Cervantes aí? Porque eu, quando leio Don Quixote, eu só gargalho, né? Por que não existe? O que aconteceu com tirando algumas exceções, salvo algumas exceções que tem livros são hilários, mas eu digo, não dá para se fazer literatura com felicidade? Aí eu quero falar uma coisa. O Carlos Heitor Coni tem uma frase que ele falou uma vez, nunca mais esqueci, que eu acho fantástica. O escritor é sempre contra o homem. Adoro isso. Altamente perturbador. Essa frase pode ter 1000 significados. Mas ele estava falando dele próprio. E o Coni ficou 22 anos sem escrever. E ele dizia, na época, eu não acredito, não, mas ele dizia que ele tinha ficado sem escrever porque ele estava vivendo. E ele estava muito feliz. Estou só citando, tá? Alguém mais quer comentar? Porque é interessante você falar isso, porque ontem a gente abriu um debatezinho sobre essa força, esse grito que tem a literatura, né? Eu queria falar nesse sentido. O que eu vejo é o seguinte: felicidade é pouca hoje em dia, no mundo louco que a gente tem. Mas não é que eu acho que seja obrigação de ninguém, de escritor nenhum. Mas se a gente for dar voz a quem já tem voz, se a gente for falar de tanta felicidade, que é uma coisa que já é felicidade, quem é que vai falar dos invisíveis? Quem vai falar dos excluídos? Quem é que vai falar dos que não têm voz para dizer estou aqui sendo estuprada, estou aqui com um pai que me pratica incesto comigo, estou aqui apanhando de um marido há 20 anos, estou aqui doente, idosa, e meu filho me maltrata, ou me jogou num asilo e nunca mais veio aqui. E eu sei que existe uma tendência que as pessoas querem ver coisas bonitas. Quem não gosta, né? A gente entra num shopping e quer comprar uma roupa bonita, quer, sei lá, um cara quer comprar um livro que atraia. A gente quer o atraente, o bonito. Mas e aí, o que faz com os feios, os não atraentes, as coisas que ninguém interessa? A gente não pode julgar para debaixo do tapete, porque isso já foi julgado para debaixo do tapete durante décadas. Sei lá, décadas não, século. O mundo tem uma história de jogar para debaixo do tapete as coisas feias e falar das coisas bonitas. Agora, quero fazer um reparo. Há livros belíssimos que falam de dramas e que têm passagens poéticas mais lindas do que um livro de poesia, do que uma história feliz. Às vezes, 1 segundo de um livro triste é tão bonito na sua poesia, a prosa poética, ou sei lá que nome que vai se dar aquilo. Tem um lirismo assim que é aquela hora em que cada um de nós entala, cada um tem a sua hora, sabe, Tiago, de entalar e dizer: nossa, eu li isso, me deu vontade de chorar. Ou então me deu vontade de xingar, me deu vontade de bater nesse cara. Então, assim, essa hora que tira de nós essa emoção, eu acho que isso é muito bonito. Isso é uma história de felicidade, você conseguir passar em momentos, em frases, dentro de toda aquela desgraça, você ainda dizer, eu sobrevivi. Quer dizer, eu, aspas, personagem, né? Essa coisa da gente se identificar. Eu sobrevivo. Eu vivo mais do que sobrevivo. Eu tento, pelo menos. E eu acho isso bonito. Eu acho que isso é felicidade. Bom, sou eu. Não, a felicidade da tragédia, a beleza da tragédia. Você sabe que o meu livro escapou disso também. De ser um livro sobre tragédias, né, dor,
O paradoxo aí, Thiago, a gente se conhece só de Facebook, né? O paradoxo aí é que escrever sobre tragédia é, de alguma forma, expor uma crença na humanidade, no sentido de que tu está contando com a empatia dos outros para aquela pessoa que tu está criando, né? Então, se tu sabe que as pessoas vão se compadecer de alguém que sofre, ou vão se relacionar de alguma forma com alguém que sofre, ou vão entender que o sofrimento é uma abertura para a empatia, escrever sobre tragédia não é ser pessimista ou não, nem significa que a gente esteja numa época que tem algo de soturno ou de, enfim. Não é cor-de-rosa também, mas se a gente pode confiar que a tragédia abre uma janela de identificação, bom, então isso é de alguma forma ser otimista, né? Parece. Eu acho que a gente também talvez tenha, nós escritores, uma coisa de exorcizar os fantasmas, de botar um pouco nos livros o lado mais desconhecido, o mais escuro. Por exemplo, a Cíntia estava falando que ela é uma pessoa muito engraçada, e eu já notei isso, embora a gente tenha se conhecido hoje, bem-humorada. Você falou que você escreve coisas mais, digamos, pesadas, né? Então, no meu caso, é exatamente a mesma coisa. Eu já fui uma vez a uma palestra que, quando eu cheguei, a pessoa... eu estava toda colorida nesse dia. Uma pessoa da plateia chegou para mim e disse, mas eu achei que você ia chegar toda vestida de preto, com as olheiras, com uma cara assim meio vampiresca. Você toda colorida. Eu achei engraçado aquilo, porque eu sou uma pessoa que adoro festa, adoro samba, carnaval, futebol, e realmente os meus livros são meio barra pesada, né? Então, eu acho que eu não sei se a gente tem um outro lado, assim, que a gente quer ancorar no papel. Eu tenho um pouco essa sensação de que, na hora que você ancora no papel, você quebrou o encanto. Então, aquilo que você tem escondido dentro de você, ou aquilo que você teme que aconteça, ou aquilo que aconteceu e você não queria lembrar, você não gosta de falar. Eu acho que a gente talvez tenha um pouco esse movimento também. Eu acho que é uma questão de momento. Assim, isso que se chama de felicidade é um momento que acontece depois de uma escolha certa ter dado certo, né? E não é tanto a questão do artista, mas é até a questão da demanda, né? A arte tradicionalmente se ocupa de um momento anterior, daquele momento em que ou o teu desejo ou algum infortúnio externo te coloca numa posição de dúvida e conflito, né, com qualquer arte. Então, por isso eu acho que a felicidade não é tão objeto de arte, né? Porque a gente busca justamente essa experiência deste momento da bifurcação, deste momento da dúvida, deste momento da perdição, né? Então, não acho que seja tanto uma questão nossa como artistas, mas principalmente uma questão nossa, geral, como consumidores de arte. Eu acho que a arte, por tradição, é isso. Ela se ocupa daquele momento anterior, né? Depois que as coisas deram certo, a gente só aproveita, né? Boa tarde. Na mesa de ontem, surgiu o assunto da função social do escritor, né? E aí alguns acham que sim, outros acham que não. É um tema bem difícil, porque, ao mesmo tempo que ninguém vai se tornar panfletário, eu acho que os livros de vocês têm algum tipo de função social. Quando trata de uma pessoa na cidade, um homem negro, cadeirante, ou uma suicida, é um tipo de função social, né? Mas eu não vou colocar exatamente essa questão novamente. A gente está passando por um momento político bem difícil,
independente de quem concorda ou não com o que vai acontecer, algumas coisas estão acontecendo. E no processo de edição, eu sou editor da Cíntia, da Patois, é bem engraçado, assim, conforme a gente vai passando por alguns momentos da literatura ou do momento político, eu começo a receber livros para edição ou propostas de edição. Então, assim, quando surge Crepúsculo, vários livros sobre vampiro, ou as Jornadas de Junho de 2013, começam a surgir vários livros de escritores tentando retratar esse momento político. Então, geralmente o que vai acontecendo no mercado editorial e dá certo, ou no momento político do país, eu percebo que os escritores vão procurando retratar isso de alguma forma. Vocês acham que nos livros futuros de vocês, esse momento político, para o bem ou para o mal, vai retratar alguma coisa? Então, os projetos ou embriões de próximos livros ou contos, alguma coisa vai surgir aí nesses livros? Eu quero fazer um comentário bem curto, porque eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que fatalmente a gente vai ver isso retratado de forma até panfletária algumas vezes e muitas vezes retratado diretamente, isso que a gente está passando. Mas eu tenho uma grande curiosidade a respeito dos livros que vão ser finalistas do São Paulo, por exemplo, daqui a 2 anos, não a respeito dos temas ou de tratar isso tematicamente ou mesmo panfletariamente, mas que mudança de tom vai ter a literatura, que mudança se vai mexer no estilo, em alguma coisa que a gente está fazendo. Estava falando isso com o Carlos antes, quando nós estávamos tomando café, e parece que está vazando, né? Que essas coisas vazam para o jeito que a gente está escrevendo os livros que está escrevendo atualmente. Então eu acho que a gente vai bom, não sei o que vai acontecer. É só isso. Eu tenho uma curiosidade, porque eu acho que vai mexer no tom, vai mexer em tudo. Né? O meu livro trata sobre política, e eu acho que é uma grande dificuldade de escrever sobre política sem ser panfletário, né? Mas eu acho que esse momento atual vai se refletir, sim. Acho que assim como a geração dos anos 60, acho que o momento... Acho que estão cortando o som. Eu estou achando que não quero esse assunto. Mas eu acho que esse momento, com certeza, vai ser retratado. Agora, eu acho que esse não é o momento, né? Esse não é o momento para tratar desse momento político. Eu acho que nem daqui a 5 anos, eu acho que é preciso maturar. Não, nem daqui a 5 anos. Eu acho que, sei lá, eu acho que vai precisar uma geração mudar para acho que se escrever isso de uma maneira não panfletária, né? Eu acho que a experiência, não na literatura, mas no cinema, nas séries, foram terríveis, né? Eu acho que o mecanismo foi muito ruim, porque nós estamos no meio de um movimento político que nós não sabemos nem quem é quem, e as pessoas vão se revelando, e você já está retratando aquilo ali através da arte. Então, acho que é preciso maturar. Enfim. Mas eu acho que a pergunta foi mais assim, de que maneira isso vai refletir. Não é necessariamente livros que tratem de forma objetiva, e sim uma, digamos, politização, enfim, que essas sensações se infiltrem de alguma forma nos textos. Ou não é? Explicitamente mesmo. Ele queria saber isso. Se a gente colocaria explicitamente, ou passaria, de que maneira a gente se colocaria, se é que colocaria alguma questão política. Olha, pode mudar a linguagem. Exato, Como uma coisa mais... sutil e sutil, né? Através da linguagem, a realização da porque, literatura. veja bem, o escritor, ele não é uma ilha, né? Ele não é uma coisa estanque. Eu acho que existe um inconsciente coletivo que leva a gente em ondas, que a gente, sem querer, começa a fazer coisas. Eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a força principal... ela tem que vir muito de dentro. Eu, pelo menos, sempre me relacionei com tudo que eu escrevi, assim, aquilo que pede para ser escrito dentro de mim. E aí,
de repente pode ter, entendeu? A gente está vivendo uma coisa tão forte e tão louca que a gente, de repente, aquilo começa a subir à tona dentro de você. E aí aparecia na sua escrita, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado também, o escritor, para não se contaminar demais pelo que está do lado de fora, né? Não só política, né? Eu vejo muita gente jovem, por exemplo, às vezes com a preocupação, quando está começando a escrever, mas será que isso vai ser bem recebido? Será que eu vou conseguir publicar se eu escrever isso? Será que isso vai dar certo? Vai vender? Ou vai ter alguma repercussão? Eu acho que esse tipo de concessão é que o escritor não pode fazer, né? Eu acho que ele tem que estar assim, muito sozinho com aquilo que ele faz. Eu queria mesmo, né? Deixar interferir. Exatamente. Eu queria colocar o seguinte: eu não colocaria jamais de forma panfletária, porque não é meu estilo. Eu diluo no personagem uma fala, um posicionamento. Mas confesso a você, eu já estou com o segundo romance engatilhado. Já precisa de editora? Bonitinho. Deixa eu falar. E, nesse momento, eu estava pensando isso uns 2 dias atrás. Eu trato de algumas questões, dentre elas, vai passar um pouquinho pela época escravocrata, para fazer uma comparação com o feminismo francês, até, é uma tradutora, a minha personagem é uma tradutora, mas que passou um drama, né? E eu parei, de repente, falei, eu obrigatoriamente vou ter que... E vai ter um drama paralelo também nessa base de estupro, alguma coisa que eu coloco. Mas eu penso assim, no próximo ano, como eu vou escrever isso, eu acho que vai ter um cunho político. Porque eu não sei como vai ser encarado. Até então, a minha personagem que fosse estuprada chegaria num juiz, em alguém, e diria, fui estuprada, e seria levado muito a sério. Daqui a um ano, eu não sei como vão estar as leis. Se vão dizer que é um mimimi, e se a minha personagem vai preferir não falar que foi estuprada, vai voltar a 100 anos atrás, quando se escondia, para não dizer que a culpa é da mulher que botou a saia curta. Eu não sei como vai estar daqui a um ano, e acho que não vai estar bom. Então, eu já sinto que a minha personagem já vai... Eu já pensei nisso anteontem. Ela vai tomar algum rumo em que vai perpassar, não a menina que sofre, mas a que pensa e fala, a protagonista, eu acho que vai passar por alguma coisa política, sim. Cara, escrever sobre hoje é sempre problemático, né? A gente está mergulhando. Eu sou historiador, então, em geral, você fala, bom, deixa dar 50 anos de um fato para você falar do fato. Senão você vai estar muito influenciado pelo fato. De preferência que seja outra pessoa que fale, não você, porque você que viveu naquele momento e tal, que seja outro. Porque, enfim, dada a dificuldade disso. Conversávamos, né, o Cristiano estava falando, o nosso papo era esse, olha, e aí, está escrevendo o quê? Qual é o teu projeto? Tá, estou no meio de um projeto, ambos. E fala de outra coisa, não é sobre a política, né? Só que a gente, no último mês, nos últimos tempos, a gente está sempre atravessado por isso. Você falou de esponja, de captar, enfim, a gente está imerso nessa discussão que há. Na discussão política. Então, e acaba produzindo menos, por 1000 motivos. Mas um deles, uma preocupação minha, é que o meu narrador, ou seja, meu ritmo, o acento que eu estava usando naquele projeto que já estava acontecendo, que ele mudasse, de tom, e é o que a gente está falando mais ou menos daqui a 2 anos no prêmio, sei lá, São Paulo, o que vai estar, não sei se vai estar falando sobre isso, mas como vai estar o tom, como é que as pessoas vão estar escrevendo daqui a um tempo. Apesar de ser complicado, na semana passada eu vi uma experiência interessante, que a revista Época lançou uma edição com uma edição literária, né? Ao invés de colocar 22 articulistas falando sobre política específica e tudo mais, pegaram 22 escritores para fazer ficção sobre o momento que a gente está vivendo. E era 2 dias antes do pleito, né? É complexo, eu não tenho interesse de falar sobre isso, não agora, né? Mas foi meio que uma convocação do tipo, vamos lá, vamos falar sobre o que está acontecendo. E, em geral, na ficção, você precisa
fica com a ideia na cabeça um tempo, você vai, escreve, reescreve, você fica com isso e lá na frente você publica, ou solta o texto. Mas a ideia era tipo um jogo rápido, olha, entrega aí que a gente tem que publicar, porque as eleições estão marcadas e tal, né? Enfim, não vai adiar a eleição porque a revista não saiu. Mas apesar de ser difícil, e a minha experiência específica nesse caso foi o seguinte: o meu texto eram contos, né, tinha um limite lá de espaço e tal, e uma coisa que pessoalmente me toca nesse período, não tenho interesse em falar especificamente, porque a ideia era pegar o briefing era o seguinte: olha, pega um presidenciável e fala sobre ele, né, escolhe um. Alguns fizeram isso, outros foram um pouco mais livres, vão falar sobre o momento, o clima eleitoral. E uma coisa que me incomoda, eu não tenho interesse em falar sobre presidenciável, ou ninguém em destaque, eu gosto de olhar, como eu falei, eu gosto de olhar para a rua, para a pessoa comum, para o homem comum, como é que essa pessoa comum do dia a dia está absorvendo determinada situação. E não estou a fim de falar do centro da atuação, estou falando do entorno. E uma questão que me incomoda muito nesse período é a falta de comunicação entre as pessoas, o ruído que enfim, a gente viu isso acontecer, né? É o racha na família, o colega de trabalho, as pessoas que têm opiniões diferentes estão se atritando. Isso para mim, é muito incômodo. Então, eu fui, como todo mundo tem, grupos de WhatsApp, né, e tudo mais, eu fui para o meu e falei, caramba, vou escrever isso aqui. E fiz um conto nesse sentido. E ali parecia muita coisa. Logo depois veio a questão, ou seja, eu escrevi, eu estava pensando numa coisa. Logo depois veio a questão das fake news, da denúncia que o Bolsonaro havia recebido dinheiro enfim, para colocar no WhatsApp e tudo mais. E aí, o mesmo texto que eu já tinha escrito, ele ganha uma outra leitura. Ou seja, eu não estava pensando nisso, eu estava pensando na relação interpessoal, nas relações interpessoais. Só que aí depois as pessoas começam a me escrever e falam, caramba, gostei muito do seu texto, você captou bem o que está acontecendo naquela história das fake news, não foi isso que você quis fazer, uma denúncia? Não foi. Mas o barato da literatura é isso, cara, que apesar de escrever em cima do que está acontecendo agora é quente por conta disso, porque você atira para um negócio, as pessoas vão ler outro, mas é bom, a literatura tem 1000 possibilidades, né? E que bom que tem, né? Senão era outra coisa, não a literatura, era, sei lá. Carlos, só para te completar isso aí rapidamente, baseado na da época, que foi totalmente com autores do Sul e Sudeste, o Bruno Ribeiro agora nos convidou, nós estamos com uma pronta que vai sair pela Literatura BR agora essa semana, sobre o momento político atual, prosa e poesia, e com os autores no 80% do Nordeste e Centro-Oeste e alguns de Minas Gerais, como o Eduardo Sabino, que foi quem me convidou. Está na mesma linha. Vai sair agora, o Natan vai publicar lá na Literatura BR, e está bem forte. Não, é legal saber, eu não Tá sabia bem disso. E outro lance, nessa linha também, me estendendo um pouco, houve um encontro entre os autores do Rio, né, que participaram e tal, numa livraria, e a livraria lotou, e foi um encontro muito interessante. Você vai ver que depois que saíram os textos e tal, a leitura ali, a divisão desses textos com o público, com as pessoas que estão ali, tornou tudo muito vivo. O texto ficou muito mais pulsante, seja lá o que estava... Oi? É Tudo Verdade, é o nome da publicação, é uma edição da Veja, com 22 autores. Mas o conta da época. É que a Veja me mandou uma grana e eu fiquei... Não, é da época, gente, desculpa. Mas é muito interessante como o texto ele pode pulsar quando você divide. E é difícil, né? A gente escreve, a pessoa compra o livro, né? Graças a Deus, vai ler sozinho em casa. Hoje em dia, com as redes sociais, ainda manda uma impressão para você, mas bacana no ao vivo, né? Um sarau, você lê. A poesia tem bastante disso, mas na prosa é difícil, né? E aí você conseguir ler os textos, os contos ali, eles ganham uma vida e as pessoas, como vocês estão aqui, essa troca ela acontece com uma energia diferente. E a coisa funcionou muito bem. Tomara que esse lance do Bruno aí, excelente ideia. Vamos fazer mais e mais disso. Você vai ver que vai funcionar para caramba. É muito legal a experiência. Olha, eu queria lembrar, né, porque você está falando, por exemplo, desse temor, né, de que daqui a um tempo você, ao escrever uma pessoa que vai estuprada, ela vai ser mal recebida, enfim, da literatura refletir o lado ruim das coisas que estão acontecendo. Eu queria lembrar que, durante a ditadura militar, aconteceram coisas fantásticas na cultura brasileira.
Eu acho que a cultura, a literatura, a poesia, o cinema, as artes, de maneira geral, elas são uma forma de resistência fantástica, sabe? Impensável, é impossível. É impossível. Exatamente, entendeu? É um gatilho, no né? No auge do AI-5 apareceu o Pasquim, sabe? Como é que pode você ver isso de hoje, da perspectiva? Poxa, como é que pode? Como é que deixar? Quer dizer, havia milhões de fórmulas de driblar. Eu acho que isso vai ficar uma coisa muito forte, muito pujante. Eu sempre otimista, né? Que bom. A gente tem mais uma pergunta. Vou ser rápida para não atrapalhar. Meu nome é Márcia Brito, eu sou paulistana, tenho 63 anos e estou fora do ninho aqui, porque eu sou uma leitora, tá? Não escrevo nada. E estranhei muito não ter outros leitores aqui, mas enfim, né? Ah, que bom. Mas a minha pergunta é muito simples. Eu gostaria que vocês contassem qual o feedback que vocês têm dos leitores, positivo e negativo, né? E eu até falei aqui para ele que eu queria cortar um pouquinho o assunto, né, política, porque aí a gente se anima e começa, né, a sair daqui do foco. Eu gostaria de saber de vocês por que isso. Porque o que eu ouvi até agora, em nenhum momento, ou poucos momentos, foram falados dos leitores, né? E isso é bastante importante também para mim, porque eu meio que promovo os booktubers, né? Que são os divulgadores, nos meios que eu estou, né? Nas redes que eu estou, porque eu aprecio também bastante o trabalho deles. É isso. Obrigada. Bom, eu vou começar. Primeiro, eu gostaria, respeitosamente, de te corrigir, porque aqui é o ninho, né? Não estás fora do ninho. Aqui é o ninho dos leitores, né? Nós, todos, antes de sermos escritores, éramos leitores. Inclusive, eu sei exatamente por que sou leitor, não sei por que sou escritor. Eu consigo compreender por que busco a leitura, né? E aí eu acho que o Ferreira Goulart, eu li numa entrevista dele, ele dizendo isso: a arte existe porque a vida não basta. Perfeito, né? Então eu sei porque leio. Agora, a vida não basta e leio, a vida não basta e leio, né? Agora, porque em algum momento, a vida não bastando, tive que contar uma história que veio, depois a segunda, a terceira, eu não sei. Mas aqui é o ninho dos leitores, né? Eu tenho uma resposta muito curta para dar sobre isso. Logo, a gente lança o livro e é um anticlímax, né? E a gente está sempre... Na verdade, a gente está fadado a falar muito mais do que a gente queria falar nos livros, né? E quando começam os feedbacks, também dos leitores, é que a gente começa a entender exatamente sobre o que escreveu, né? E aí o livro fica mais claro para nós do que no momento em que ele foi escrito e no momento em que ele foi lançado, porque tem coisas que a gente tratou que não sabia que tinha tratado, e acho que endireita, arredonda o livro, né? Depois de pronto. Eu acho assim que o leitor ele é uma coisa inesperada, né? Então você tem dois momentos. Eu tenho um tipo de leitor que todo livro que eu lanço, eles são leitoras. Elas me dizem assim: não vai ter final feliz? E eu digo não. E elas leem o próximo. Então eu não sei se é masoquismo, o que é, mas elas perguntam de novo. Mas não dá para ter um final feliz? Não dá para ela ficar com ele? Não dá. Entendeu? Mas eu tenho também um tipo de leitor que até me assusta. Eles se identificam com personagens e passam a acreditar que aquele personagem é real porque vivenciaram aquilo. Aconteceu agora, né? E elas, então, começam a me cobrar no privado para eu responder coisas que, se eu fosse a personagem, eu saberia responder. Mas que eu não... Entendeu? Eu não sei. Então, para mim, não deixa de ser bom, mas é assustador.
E tem um terceiro tipo. Eu recebi uns 4 ou 5 e-mails, no meu universo é muito, de homens que nunca tinham me escrito, achando que eu faço as cenas de sexo que tem nesse... Literalmente. E aí eu levei um susto. Literalmente. Um deles falou assim para mim, como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe disso? Aí eu falei, mas é a personagem. Sei. Então, é para você ver, são esses 3 tipos que a gente, no meu caso. Tive assim, porque geralmente quem não gosta não fala, né? Normalmente nós recebemos mais elogios, né? Mas assim, eu tive o meu maior medo quando eu escrevi o livro era um dos jornalistas, viu, Luiz? Porque, pô, eu sou da área do direito, nada a ver, nunca frequentei redação de jornal. E aí eu tive que ler muito sobre esse ambiente de redação, muitos livros de memórias, tudo. E assim, eu tive uma recepção boa dos jornalistas, muito mais do que dos historiadores. Os historiadores geralmente não gostam de quem altera a... Não é, Carlos? Quem não... O historiador geralmente não gosta, quem mexe no método tal, da pesquisa, quem altera... E os jornalistas, por exemplo, gostaram, muitos gostaram, né? O Cláudio Renato, lá da Globo News, assim que ele disse que encontrou por acaso o livro, última hora, aí foi ler, assim que ele terminou, ele me ligou, eu quero fazer uma matéria com você e tal. Então, para mim, foi uma surpresa. Professores de comunicação, do curso de comunicação, falaram do livro e tal, então, assim, teve uma recepção boa no meio que eu achava que não ia ter. Mesmo você mudando a história do Brasil, né? Tudo bem. Tá. Olha, eu acho que encontros como este aqui são uma coisa sempre muito, muito rica, né, para o escritor. É muito bom esse diálogo com o leitor, é uma das poucas ocasiões que a gente tem, que todo mundo fala que o escritor é sempre muito sozinho. Nesses encontros, a gente dialogar, a gente acaba, até quando a gente está falando sobre o livro, eu acho que a gente aprende coisas sobre o livro que escreveu, a gente descobre novas facetas daquilo que escreveu. E eu já tive cada experiência assim, fantástica. Uma delas, durante uns 7 anos, ou talvez até mais, eu tive uma coluna chamada Contos Mínimos, no jornal, primeiro na Folha de São Paulo, depois no Jornal do Brasil, que agora existe de novo, mas de forma muito restrita, mas que tinha acabado esse jornal, mas foi um jornal muito importante, né, no Brasil há alguns anos. E tinha uma repercussão muito boa. E uma vez eu estava dando uma palestra e levantou-se uma senhora ao final da conversa e ela me perguntou se eu como escritora, se eu tinha ideia da responsabilidade do escritor, da capacidade que, às vezes, o escritor tem de mudar a vida de uma pessoa. Eu fiquei atarrachada na cadeira ouvindo aquilo, né, sem saber o que responder, e ela me relatou o seguinte: ela disse que ela tinha tido uma depressão muito forte por causa de uma perda que ela teve, não me disse que era, e que ela saiu dessa depressão por causa de um conto mínimo que eu escrevi. Eu quase chorei, foi uma coisa assim fortíssima. Aí ela estava de pé, porque ela estava fazendo a pergunta, né? Enfim, o comentário dela, e aí ela começou a dizer esse conto mínimo todo de cor. Era uma página da revista de domingo, devia ter umas 30 linhas, eu não sei, em caracteres. Mas era um texto pequeno, mas não era tão pequeno assim. E ela sabia todos de cor. E aí ela explicou que ela lia para cegos. Então, ela tinha decorado a história, e essa história, especificamente, que ela mencionou, tinha feito ela voltar a fazer isso, que ela tinha parado de fazer.
Uma coisa fantástica. Fantástico, né? É a força que a gente fala, que a gente falou ontem e tem, né? A literatura faz isso. Seja a interpretação que a pessoa tiver, né? Oi, o leitor. Cara, eu fico ouvindo vocês falando e tal. Eu falei ainda há pouco, né, que nas oficinas de escrita e tal, me interessa muito mais, né, ouvir do que escrever e tal. Claro que a gente pratica, mas o ler, né, eu sou, antes de qualquer coisa, um leitor. E estou de olho no leitor. E também disse que esse livro todo dia ele me dá uma alegria, todos os dias. Né, e esse retorno que vem pelas redes sociais e tal, e não só. Porque muito se fala de que no Brasil não temos leitores, que as pessoas leem, os jovens cada vez leem menos, na minha época, que era bom, porque lia, não sei como. Eu gosto de olhar isso com outro olhar, com otimismo e tal. Acho que a gente está lendo mais hoje, né? Não só por conta das trocas de mensagens pelas redes sociais, mas também porque existem... Cara, o que tem de clube do livro pelo país inteiro, em tudo que é lugar. A gente está numa biblioteca, cara. Esse equipamento aqui ele é frequentado. Ontem estávamos lá na Biblioteca São Paulo, ali no Carandiru. Aquilo ali, ou não é, Cris? Aquilo ali pulsa. Aquilo ali estava cheio de família, as pessoas frequentando. E aqui também, né? Ou seja, o leitor... Lá no Rio de Janeiro tem uma biblioteca parque, a biblioteca central da Central, que ficou fechada por muito tempo por falta de investimento, enfim, um problema sério. Que é incrível o espaço. Levava minha filha pequena lá quando estava funcionando, aí depois reabriu e estão tentando fazer funcionar novamente. É uma área de circulação, aquela área da Central do Brasil, é uma área enfim, muito humilde e tal. Tem gente, morador de rua e tal, as pessoas frequentam o espaço físico da biblioteca. Isso é fantástico. As pessoas ali têm acesso, tem onde descansar, as pessoas têm onde beber água, tem como assistir a um vídeo, acessar a internet e pegar um livro. Ou seja, como aqui, não é? As bibliotecas são espaços vivos. São espaços vivos. Ou seja, que elas têm outro conceito em comparação ao que tinha lá quando eu era garota, a biblioteca pública, que eu pegava o livro, devolvia e tal. Além disso, que ainda há, existe também todo o entorno, não é? A comunidade toda se beneficia do espaço. Ou seja, e esses clubes de leitura, por exemplo, tem em tudo que é lugar. Esses jovens ou adultos, enfim, não importa. As pessoas se organizam por si só, não tem governo nenhum. A gente fica esperando que venha um plano do governo de vamos estimular a leitura no Brasil e tal. Está acontecendo leitura, aqui, no baixo. As pessoas se articulam espontaneamente, ninguém está ganhando nada com isso. Aí você vai ver num salão paroquial de uma igreja no interior da Bahia. Estão lá, e mandam mensagem, estão lendo o teu livro lá, cara. Estamos lendo aqui o teu livro. Às vezes, quando estão próximos, você tem a oportunidade de ir, é incrível. Cada um traz a sua leitura e você estava falando, né, Cristiano, que a gente vai aprendendo do que a gente escreveu ao ouvir o que falam sobre o livro. Enfim, eu tenho um depoimento, enfim, eu tenho uma experiência de otimismo com relação à questão do leitor e da leitura, por exemplo, por espaços como esse aqui, encontros como esse também. Bom, Márcia, eu tive a sorte até o momento de ter recebido apenas, por enquanto, ao que me disseram, retornos bem positivos sobre o meu livro. E, além disso, o que me surpreendeu foram, às vezes, algumas interpretações ou comentários que iam ao encontro exatamente do que eu quis passar ou do que eu quis dizer. Né? Isso, para mim, foi surpreendente, porque todos nós, evidentemente, temos são realmente surpresas, porque cada um interpreta da sua forma, com o seu repertório, enfim. Mas eu me surpreendi positivamente com isso. Puxa, a pessoa enxergou o que eu enxerguei, ou enxergou aquilo que eu quis dizer. É isso. Obrigada. Gente, muito obrigada. A gente poderia ficar mais e mais horas falando, né? Porque é uma delícia. Obrigada, parabéns, porque, como a gente já falou, né, vocês são finalistas, guerreiros, é isso aí. Obrigada pela presença. E amanhã é a premiação, né? Boa sorte para todos. Amanhã é o dia. Obrigada. Eu falei ontem, eu vou repetir. Obrigada pela viagem literária que eu tive esse último mês, com esses livros incríveis. Muito obrigada mesmo.
Obrigado.